Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Meus irmãos, neste Aprendendo com a Palavra, do dia 17 de janeiro de 2023, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 23 ao 28. No dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros, e disse-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, para dizer tudo, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, o que vem primeiramente no meu coração é ver com que aqueles fariseus, eles andavam no meio do Senhor. Meus irmãos, e quando eu me atentei a isso, eu comecei a me questionar: quantas pessoas andam ao nosso meio, andam conosco, tentando pegar as nossas falhas, nossos defeitos, para nos julgar, jogar pedra, para até mesmo continuar alimentando os nossos erros. Primeiro ponto aí. Então, aqueles fariseus, eles viram a atitude dos discípulos e já começaram a apedrejar, já questionar: olha, porque eles fazem coisa que não é permitido, né, no dia de sábado, que é contra a lei. Então, eles queriam questionar o Senhor e, junto com os seus discípulos, dizer que aquele era um povo que fazia as coisas que não seguia a lei, que não era obediente. Então, era um povo que andava com Jesus justamente para tentar apontar erros. Mas, meus irmãos, o Senhor está ensinando que a gente deve ir contra a lei. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está dizendo que nós temos que entender para que é a lei. Eu tenho uma lei, eu tenho que entender para que é a lei. Quando a lei foi feita de guardar os sábados, a gente temos que entender que aquele povo vivia em uma vivência que não era agradável a Deus, não tinha tempo para o Senhor, não se dedicava ao Senhor. Então, esse povo precisava entender que tinha que guardar o dia do Senhor, como o Senhor também teve na própria criação do mundo, disse que no sétimo dia ele descansou. Então, para que foi a lei? Para um povo que não mais tinha no seu coração o dever e o respeito para com Deus. Por isso que veio a lei. Então, e o Senhor fala: olha, mas Davi, quando teve fome, ele não entrou lá no templo e comeu a comida que era dada por sacrifício e que não podia. Então, ele queria explicar que ele não veio para desfazer a lei nenhuma, mas dizer que vê a necessidade. Caso aquele povo, aqueles homens estavam com fome, então só porque era sábado eles não iam se alimentar. E se eles se alimentassem, pegassem coisas para o seu próprio sustento, eles estavam
indo contra a lei, não. Era isso que o Senhor queria falar. Meus irmãos, veja. A igreja nos ensina que nós devemos guardar domingos e festas. Todos os domingos nós precisamos, como cristão, ir à missa. Não é verdade? Então, se eu preciso ir à missa, e é obrigação minha ir à missa todos os domingos, e é mandamento da lei de Deus, é mandamento da lei de Deus eu ir à missa, imagine uma senhorinha que mora em uma região distante, ou uma pessoa, que não precisa ser senhora não, que mora numa região que só tem missa uma vez no mês pela a dificuldade de locomoção, mas como é mandamento de Deus guardar domingos e festas, e precisamos estar ali no templo, precisamos estar guardando o domingo do Senhor, para louvar e agradecer ao Senhor, aí é uma obrigada a pessoa por não ter condição de sair, porque a missa lá é uma vez no mês. Às vezes o pessoal do estado da Amazônia, que é muito distante, é via barco. Imagine se fosse levar pau a ferro. É isso que o Senhor está dizendo. Que existe a lei sim, mas a gente tem que ver o sentido da lei. A gente não vai sugar das pessoas, essa pessoa vai ter que sair para estar todo domingo na missa, sendo que ele não tem condição. Então, aí o Senhor vem falar, eu sou o Senhor do sábado também. Então, ele diz, olha, fique atentos, a lei é para ser cumprida sim. Agora temos que entender o porquê da lei. Não é por causa da tradição, porque aquele povo vivia a lei, mas não porque entendia a lei. E aí o Senhor vem dizer a nós hoje, eu sou o Senhor do sábado também. Então o Senhor vai dizer, eu sou o Senhor. Hoje o Senhor se coloca como Senhor da nossa vida. Meus irmãos, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Diz isso para você, eu tenho um Senhor. E que é Senhor do sábado, é Senhor da sua casa, do seu trabalho, é Senhor também de todas as perseguições que você sofre. Ele é o Senhor. Então nada vai abalar aquele que está diante do Senhor, que está aos pés do Senhor. E o nosso Senhor é maior que tudo. Ele é poderoso. Foi ele que venceu o inferno. Então, meus irmãos, que creiamos nisso. E que possamos estar atentos para entender as leis. Não seguir as leis por simplesmente moda. Porque uma lei que é seguida de uma forma errada nos leva também para o inferno. Que o Senhor possa nos dar um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.